abrindo já o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo a doutora Marta Lemos, que é coordenadora do Serviço de Hemoterapia e Terapia Celular do AC Camargo Cancer Center. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda. Prazer enorme, viu? Bom dia, Danilo, bom dia a todos que nos ouvem. Eu que super agradeço aí a chamada por esse tema que para a gente é super importante, né? E como você falou, estamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas, né? Tanto de pacientes quanto de doadores relacionado a esse tema que é a transfusão de sangue e a doação de sangue, é lógico, para chegar na transfusão. Doutora, eu só vou pedir para falar um pouquinho mais pertinho do microfone, que a minha central técnica aqui avisou que está bem longe aqui o seu retorno, a sua voz. Vou pedir aqui a ajuda do Paulo Marcelo Mamoni, que está na nossa central técnica, para saber se a gente consegue dar um ganho aqui no retorno da doutora. Então, a Beatriz refaz aqui o contato. Mas, doutora, importante mesmo, né, o assunto. A gente está no Junho Vermelho, que é essa campanha, né, para doação de sangue, a importância desse ato, dessa campanha. Então, a gente vai ter aqui a chance agora de tirar as dúvidas, de esclarecer, saber quem pode doar, quem pode receber, os tipos de sangue, os requisitos e tudo mais. Mas quero começar perguntando, doutora, já logo de cara, uma única doação, uma única pessoa que vai lá doar, ela pode salvar e pode ajudar quantas vidas, hein? A gente sempre fala que pode salvar até 4 vidas, porque o sangue total, né, que a gente fala, quando um doador doa uma bolsa de sangue, isso daí depois no laboratório é separado em partes, né? Então cada paciente vai receber a parte do sangue que necessita, tá? Então, por exemplo, se o paciente só está com anemia, ele vai receber somente a parte vermelha do sangue, que são os glóbulos vermelhos ou hemácias, e assim por diante. Então, por isso que a gente sempre fala, uma doação pode salvar 4 vidas ou 4 pacientes, porque essa doação pode, na divisão, ir para 4 pacientes diferentes. E vamos aos requisitos então, né, doutora? Já estou vendo aqui os ouvintes, as mensagens no nosso WhatsApp, no nosso chat. Doutor, eu posso doar? Danilo pergunta aqui se eu posso doar. Então a gente já vai também explicar aqui, né, o que é preciso para ser um doador de sangue, doutora. Tá. Vou começar pela idade. A idade para doação de sangue é de 18 anos a 60 anos. Porém, as mornas, aí vamos dizer, de 16 a 18 também pode doar, porém, por ser menor de idade, precisa ter a autorização de um responsável, pai, mãe, um responsável legal, tá? E acima de 60 anos, pode também doar até 69 anos de idade, se ele já tiver tido uma doação anterior aos 60 anos, tá? Se for a primeira vez, aí o limite é até 60 anos. E, no geral, a pessoa tem que estar bem de saúde, tá? Então, é feita uma pré-avaliação, né, na doação, para ver se todas as condições do doador são seguras, tanto para ele doar, quanto para um paciente que vai receber o sangue. E quais seriam, por exemplo, alguns critérios de segurança para o doador? Por exemplo, um doador que tem problema de coração. A gente vai avaliar. Se for eventualmente colocar em risco esse doador, a gente não vai deixar doar, tá bom? E lógico, depois a gente também tem os critérios de avaliação de segurança pelo paciente. Por exemplo, infecções, tá? Se o doador falar, eu tive uma gripe 5 dias atrás, a gente vai dar um prazo de segurança para doação para não correr o risco de transmitir essa infecção para o paciente que vai receber o sangue. Então, assim, os principais critérios, então, idade, estar bem de saúde, não pode estar grávida, as mulheres, nem amamentando, e tem, lógico, como eu falei, uma entrevista que a gente faz com esse doador para fazer todas essas avaliações, desde medicamentos, condições de saúde em geral, exposições de risco, que possa, então, não permitir que ele doe naquele momento ou nunca doe, né, sangue em nenhum momento. Porém, essa orientação toda a gente sempre faz no ato da entrevista na doação.
Doutor, a partir dessa explicação eu tenho várias dúvidas aqui, né? A primeira delas é por que o candidato com idade entre 60 e 69 ele só pode doar se já tiver realizado ao menos uma doação anteriormente, hein? Boa pergunta, Danilo, porque a gente sempre foca na primeira avaliação nesse cuidado com o doador, como eu falei. A gente tem que garantir a segurança do doador. Como um doador que já é frequente, que já tem a experiência da doação, a gente já sabe que ele foi tudo bem, não teve nenhuma reação, foi tudo ok, então é permitido que ele estenda essa doação por uma idade até 69. Porém, como a gente não conhece o perfil desse doador, por segurança, pela idade, isso nossa legislação, né? Ela permite que seja a primeira doação, no máximo até 60 anos. Pela segurança do doador, né? Porque a gente prima aí pela segurança e não correr nenhum risco com esse doador. A outra questão é se precisa, né, estar em jejum para fazer a doação. Acho que não, né, doutora? Não. É boa pergunta também. A maior parte das pessoas, como está acostumada a colher sangue para fazer exame de laboratório, que a maior parte exige jejum, doação de sangue não precisa. Pelo contrário, a gente contraindica o jejum, porque eventualmente pode até passar mal, ter tontura, alguma coisa, não pela doação, mas pelo jejum, tá? Então pode sim ter uma refeição leve, tá? Não pode ser uma refeição muito pesada, gordurosa também, isso pode atrapalhar um pouco também na doação e nos exames. Mas pode ter uma refeição leve, pode ser um almoço, um café da manhã, e como eu falei, é recomendável que tenha uma alimentação antes da doação. Doutor, já ficou claro aqui os requisitos, né? Mas eu queria entender o que acontece depois da doação, né? Então o indivíduo vai lá, fez a doação de sangue, porque ele cumpriu todos os pré-requisitos, né? E aí, esse sangue vai passar por um estudo, por uma análise para saber se esse sangue tá bom, tá saudável, se ele presta, e o que, se eventualmente não estiver bom, né? E com todos os índices ali, ele é descartado? É assim que funciona, doutora? Sim. Vou explicar todo o passo a passo aí do sangue, né? Como eu falei, a primeira triagem que a gente faz é justamente aquela entrevista que é feita com o doador para ver se não tem risco nenhum com ele ou para o paciente. Depois disso, na doação, além da bolsa coletada, isso eu estou falando de uma doação tradicional, ele sangue total, uma bolsa coletada em torno de 450 ml, e coletado também as amostras que são para encaminhar para o laboratório para fazer os testes que a gente chama de teste de sorologia, que seriam para doenças infecciosas, como doença de Chagas, sífilis, as hepatites B, hepatite C, HIV, HTLV. Isso é feito todas as vezes que o doador foi doar. Mesmo que ele doe várias vezes, toda vez é repetindo todos esses testes. Além disso, é feito toda vez também a tipagem sanguínea dele. Mesmo que a gente já saiba também que ele seja um doador de repetição, é feito a cada doação a tipagem sanguínea, de novo, daquela bolsa. Além disso, tem um teste também obrigatório que a gente faz para pesquisa que a gente chama de hemoglobina alterada, que seria uma rastreabilidade para as anemias que são genéticas, por exemplo, a anemia falciforme. Tá? Então, esses são os exames obrigatórios a serem feitos em qualquer doação. Toda doação é realizada e feita repetidamente, se for doações repetidas. Tá? Até isso é interessante, porque às vezes as pessoas perguntam para a gente: vocês vão fazer todos os exames de sangue, inclui exame de diabetes e colesterol? Não, esses outros exames a gente não faz, tá? O que é obrigatório para o sangue são esses principalmente os de infecção, que é o que vai ter a segurança do sangue para transfundir para o paciente. Bom, feitos esses testes, esse sangue vai para o laboratório, como eu falei, ele é dividido em partes. Porque o paciente, quando precisa do sangue, normalmente ele não precisa do sangue inteiro. Ele vai precisar só a parte que é a necessidade dele. O exemplo que eu dei, se ele tiver com anemia,
ele só vai tomar a parte vermelha, os glóbulos vermelhos. Se ele tiver com deficiência de plaqueta, que é uma parte lá que serve para a coagulação do sangue, ele só vai tomar essa parte. Então, por isso, de novo, que esse sangue é separado em pelo menos 3 ou 4 partes diferentes e fica, então, lá no laboratório, separado, e o paciente, quando for tomar, vai tomar só aquilo que ele precisa. Bom, enquanto está no laboratório, saíram os resultados do exame. Pode ser que algum dê alterado. Aí, o que a gente faz? Por segurança, eu não posso usar aquele sangue, tá? Então, por exemplo, veio um teste que deu positivo para uma hepatite. Automaticamente, esse sangue fica bloqueado. E aí, ele é descartado, tá? Por segurança do paciente. Esse doador, então, ele vai ser convocado para comparecer no nosso centro, para a gente explicar o que deu alterado. Que pode não ser doença nenhuma, pode ter sido só um teste que a gente chama de falso positivo. Por quê? Os testes que a gente usa em banco de sangue, pela segurança do sangue, pela segurança do paciente, eles têm alta sensibilidade. Então, ele pode, por segurança do sangue, acabar dando um teste que deu positivo para a gente, mas ele não é positivo de verdade. Então, por isso que a gente convoca esse doador, explica para ele qual teste deu alterado e aí, no caso, encaminha para fazer a repetição para confirmar, tá bom? E se for alterado de fato, é lógico que ele vai ser encaminhado para acompanhamento do que for alterado. E se não, tudo bem, ele não tem que fazer nada por ele. Aquele sangue que doou, por segurança, se o teste veio com qualquer alteração, ele naquele momento, ele é descartado. É um longo processo, né, doutora? Mas é importantíssimo seguir à risca todas essas etapas, porque é a segurança, né, de quem vai receber esse sangue, né? Então, é interessante, importante saber que se o sangue, né, não passou em algum desses testes, o doador é comunicado, né? Porque, claro, ele precisa saber o que ele tem, por que deu alterado, algum exame, o que foi detectado naquilo. Então, ele é chamado, então, de volta e os médicos vão prestar ali o esclarecimento para esse doador, não é isso? Sim, sim. E como eu falei, pode ser só um falso positivo. O teste que deu positivo, mas de verdade não é. Que pode ter dado positivo pela sensibilidade do exame que a gente faz, né? Isso é comum, tá? Então, lógico que não são todos, comum eu digo porque até está na cobertura da própria lei que rege um banco de sangue, né? Que pode existir teste que dê falso positivo. Então, lógico, esse doador vai ser orientado o que vai fazer a partir daí. E também não Mas precisa. o sangue. Desculpa, doutora, te interrompi. Não, eu ia falar mais o sangue, por segurança, ele não vai ser transfundido até saber o que de fato aconteceu. E o que eu ia dizer é que também não precisa se desesperar se não souber o seu tipo sanguíneo, porque isso então sempre a cada doação, mesmo que seja um doador recorrente ali, frequente, a cada doação vai ser também analisado o tipo de sangue para não ter erro e não colocar algo de diferente do que é, não é, doutora? Sim, com certeza todos os testes obrigatoriamente são repetidos. E Pai... depois, Oi. não só nesse ato de preparar o sangue, na hora que vai ter um pedido específico para um paciente, nos testes que a gente faz, a gente repete o tipo de sangue daquela bolsa para garantir que o sangue é 100% compatível com o paciente que vai receber o sangue. Doutor, e tem muita gente que tem receio, que tem preocupação e que tem até medo, né? A aflição de ver aquela bolsinha enchendo, né? De sangue, não é? Mas é um procedimento muito tranquilo, muito seguro, é rapidinho ali, em torno de 30, 40 minutos já termina, não é? Mas pode ter ali, o paciente pode ter alguma reação ou então alguma sensação ali, apesar de que você precisa estar bem alimentado, né? Mas pode ter alguma sensação ali de fraqueza, uma queda de pressão pela situação. Tem alguma complicação assim para quem tem medo de doar? A primeira coisa que eu vou ressaltar é que, por exemplo, a nossa estrutura, a gente tem todos os profissionais especializados, treinados para atender qualquer tipo de intercorrência, tá? Então, sempre na nossa unidade temos a enfermagem, médico na unidade,
para atender qualquer tipo de intercorrência. O que é mais comum acontecer, apesar de não acontecer em grande número, é fender a própria veia, com a propulsão, né, pela agulha, porque para doar sangue você vai ter que funcionar uma veia, normalmente de bom calibre, às vezes o doador não tem uma veia tão boa e pode eventualmente fender a veia e eventualmente formar um roxinho ali naquele local, que a gente chama de hematoma, tá? Então isso praticamente é a reação mais comum que pode acontecer, mas é de fácil manejo, tá? Que normalmente os profissionais que estão atendendo imediatamente já partem com as primeiras ações, por exemplo, compressão do local, colocar um pouco de gelo e assim por diante, tá? Então esse é o mais comum. Quanto a passar mal, como você falou, cair em pressão e tal. Às vezes tem pessoas que já têm uma tendência, vamos dizer assim, a passar mal, às vezes até pelo ver no sangue, né? Olhar o sangue já dá um pouquinho de mal-estar, tá? Também temos todas as técnicas para a gente reverter isso, tá? O mais comum para a gente reverter uma pessoa que tem uma tontura, uma queda de pressão, é você simplesmente colocar a pessoa numa posição que a gente eleva as pernas para cima, porque com isso o sangue acaba voltando mais para o lado, vamos dizer, da cabeça, e aí a pessoa vai recobrando aquela sensação de tontura, de mal-estar, e com isso vai melhorando aos poucos, tá? Lógico, a gente sempre deixa essa pessoa, então, numa posição confortável, deitada, normalmente na própria poltrona que estava doando sangue, ou temos um local também para deitar o doador e deixar ele lá até ele melhorar. Se necessário, raramente é preciso fazer, a gente faz o quê? Passa um soninho básico, que é só para repor o mesmo volume que retirou do sangue. Então, se eu coletei uma bolsa de sangue de 400 ml, eu reponho o mesmo volume, em torno do mesmo volume com soro. E aí acaba que esse doador recupera essa tontura e essa queda de pressão mais rapidamente, tá? Então, esse é o mais comum de acontecer, né? Mas, como eu falei, mesmo assim, é raro acontecer. E, principalmente, a gente sempre está com a equipe do lado para atender imediatamente qualquer intercorrência. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo, no Do Bom e do Melhor, no nosso quadro de prestação de serviço de saúde, o Plantão Médico Bandeirantes, com a doutora Marta Lemos, coordenadora do Serviço de Hemoterapia e Terapia Celular do AC Camargo Cancer Center, hoje falando sobre doação de sangue, tirando todas as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. O João Carlos Marques está participando aqui do programa, a Lídia Freire de Souza, a Ana Maria Moraes, o Antônio Freire, o André HQ, o Carlos, o Júlio César, a Marta de Oliveira. Olha, é só achar a Marta de Oliveira Lemos. Ela fala de Santos, Reinaldo Dias, a da Praia Grande, a Cida Luzumiro, o Romeu Mota Castanha, o João Ferreira de Moraes, quem mais aqui? João Eduardo Pereira. Doutora, quem é diabético pode doar sangue? É pergunta aqui do João Eduardo. Tá, boa pergunta. A gente sabe que tem dois tipos de diabetes, vamos dizer assim. Tem aqueles que a gente chama de diabetes tipo 1, que é um que dá mais na infância, jovem, e tem o diabetes tipo 2, que é aquele que dá em pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada, tá? O diabetes tipo 1 não vai poder doar, tá? E o diabetes tipo 2 até pode, mas ele tem que, primeiro, estar com o diabetes controlado. E segundo, ele não pode estar controlado com o uso de insulina, tá? Então, resumindo, não pode usar insulina e só pode ser o diabetes tipo 2, que é o diabetes de uma pessoa que é mais, uma idade, né, adulto mais para frente, e que ele está controlando ou com dieta ou com medicamento por boca, via oral. Aí pode, tem que estar controlado.
O José Melo está aqui, o Vivaldo Junqueira, sou de Conceição, Bahia, mas moro em Santos, estou aqui ligado. A José diz que sempre doou sangue. A Cristina também está aqui e tem perguntas. O Marcos Motoboy de Guarulhos está acompanhando aqui o programa, o Bruno Pompeu, direto de Santos. Tem muitas perguntas aqui para a doutora em áudio. Vamos colocar aqui a primeira da participação dos nossos ouvintes pelo 11 99904 8756. Bom dia, Gobato. Jorge Sene, Guarulhos. Eu doei sangue durante 10 anos, dos 55 mais ou menos até os 65. Aí, na época, era proibido continuar a doar. É uma pena. Hoje eu estou com 69 anos, eu gostaria de continuar doando. Danilo, bom dia. Gostaria de saber da doutora, com relação a esses exames que são feitos, né, pós a doação, se a gente consegue ter acesso a esses resultados, essa análise que eles fazem antes de dizer que o sangue está próprio para doação ou não. Obrigado, tá? Ricardo Aidar de São Vicente. Um abraço aí e bom programa. E aí, doutora? Posso responder as duas? Sim, por gentileza, imagina. A primeiro super agradeço, né, porque faz uma super diferença, não para a gente, né, mas principalmente para os pacientes aí, você que doou vários anos, né, e agora não pode mais. Realmente é uma perda, como eu disse, por segurança, né, que a nossa legislação, ela coloca um limite de idade, né, para doação. Mas por qualquer motivo que a pessoa não possa doar, uma coisa, e a gente sabe que os doadores acabam ficando entristecidos, né? Eles querem ajudar. Até uma coisa que eu sempre falo, indiretamente, a pessoa não é da área da saúde, mas está tratando um paciente. O que eu recomendo, pessoas que não podem doar, ajuda a convocar outras pessoas para doarem. Isso vai ajudar da mesma maneira. Tá? Super agradeço, mas infelizmente é segurança, né, para o doador, que a gente tem o limite da idade. Tá? Quanto aos resultados do exame, cada banco de sangue tem a sua maneira, né, de entregar. O doador vai ter acesso, sim, é do direito dele ter acesso aos resultados do exame. Ele pode a qualquer momento passar pessoalmente no banco de sangue para retirar os resultados dele. Uma coisa que a gente não pode, a não ser que tenha uma autorização por escrito, é entregar esse resultado para terceiro, né? Porque resultado do exame, qualquer que seja, é direito de, vamos dizer, de sigilo e só a pessoa que tem direito a esse resultado, né? Então a gente não pode entregar para outra pessoa, mas assim, ele está disponível. A pessoa pode, por exemplo, no nosso serviço, vir a qualquer momento, ele é atendido e é entregue o resultado das doações, da última doação, ou de todas, a gente tem todo esse registro no nosso banco de sangue. O Gabriel de Guarulhos pergunta, quem toma remédio de uso contínuo, pressão, colesterol, pode doar, doutora? Então, isso vai ser avaliado, é uma ótima pergunta, porque assim, a gente sabe que as pessoas, várias pessoas tomam remédios, né? Se for de pressão, foi o exemplo que você deu, pode sim, tem poucos remédios de pressão que contraindicam a doação, tá? A maioria pode. Qualquer dúvida pode até entrar em contato com a gente antes para questionar se aquele remédio pode ou não. Mas o principal do remédio da pressão é a pressão estar controlada, tá? Então, mesmo que eles tomem medicamento, que a pressão está ok, ele vai poder doar, tá bom? Agora, se a pressão estiver descontrolada, ele não vai poder, justamente pela segurança desse doador para não passar mal, tá? Remédio de colesterol, a mesma coisa, tá? Pode doar sim. O ideal é que o colesterol esteja controlado. A gente não faz o teste do colesterol. Eu não vou, vamos dizer, não vou proibir a doação. Mas o que pode acontecer com quem está com colesterol muito alto é que o sangue fica muito gorduroso. E aí ele pode atrapalhar fazer aqueles testes de sorologia
que eu falei lá, os testes da hepatite, e sífilis, Chagas, etc. Porque se o sangue está muito gorduroso, eu não consigo o resultado, o que vai acontecer? Aquele sangue acaba que vai ser descartado, tá? Então, assim, pode sim tomar a medicação, porém, o ideal é que seja, então, controlado, tanto o colesterol quanto a pressão. Doutora, poderia explicar aquela tabelinha de compatibilidade, não é? Porque se o ouvinte aqui souber, não é, qual é o seu tipo sanguíneo, é interessante saber também com quem que ele é compatível, né? Poderia explicar aquela tabelinha, por gentileza? Sim. A tabelinha até seria interessante se eu tivesse ela aqui para mostrar para vocês, né? Mas acho que é bastante conhecida, principalmente o que todo mundo conhece, que fala o O negativo, é o sangue universal, serve para qualquer um, né? Realmente, quais são os tipos de sangue? Os mais comuns aí que a gente conhece. O tipo O, o tipo A, o tipo B e o tipo AB. Além disso, tem aquela história do RH, positivo e negativo. Então, o doador fala, eu sou O positivo, eu sou O negativo, eu sou A positivo, A negativo, assim por diante, tá? Quem é doador A, ele só pode doar para paciente que também é A ou AB, porque tem o A também, o paciente. Quem é o A, a gente fala que ele pode ser chamado até de zero, porque ele serve para qualquer um, tá? Porém, eu tenho que respeitar aquela história do positivo e negativo, né? Então, o O negativo é aquele que, vamos dizer, serve para qualquer paciente, porque ele pode ser pacientes que são do tipo O positivo ou negativo, A positivo ou negativo, B positivo ou negativo, AB positivo ou negativo, todos eles vão poder receber um sangue do tipo O negativo, tá? Os outros, como eu falei, vai ter que ser de acordo com o tipo do paciente. Só para complicar um pouquinho aí para vocês, é o que a gente conhece no geral, a população em geral conhece, né? Então, O, A, B, A, positivo e negativo. Porém, o que é a tipagem sanguínea? Isso daí está relacionado à parte vermelha nossa do sangue, né? Que é os nossos glóbulos vermelhos ou hemácias. E como é que funciona isso? Vamos imaginar que a nossa célula aqui é uma bolinha. Na parede dessa bolinha tem um monte de tijolinho. Cada tijolinho desse que vai falar quem é o teu tipo. Então eu vou ter o tijolinho A, eu sou A. Eu tenho um tijolinho aqui que a gente chama de N, então você um RH positivo, e assim por diante. Só que a gente só fala desses dois tijolinhos aí, a gente não fala dos milhões de outros tijolinhos que tem nessa parede da célula, tá? Então, isso pode até acontecer de um doador, que a gente chama de doador raro, que até a gente convoca esses doadores frequentemente para doar sangue com a gente, porque além de ser O positivo, por exemplo, ele pode ter uma sequência de outros tijolinhos que é raro na população. E quando chega um paciente aqui para a gente que precisa daquele tipo específico de sangue, aí a gente convoca aquele doador, tá? Porque a gente sabe que todos os tijolinhos aí na construção toda é compatível com aquele paciente, tá? É só para complicar um pouquinho mais aí o que a gente faz no dia a dia aqui para atender os nossos pacientes. Tem muito ouvinte que sabe aqui, viu? O Vivaldo disse que ele é O positivo, o Carlos também, ele é O positivo aqui, quem mais aqui mandando mensagem? Vanderlei de Interlagos, o paciente que não pode doar por qualquer motivo pode receber normalmente, aí sim, desde que com a compatibilidade aí do sangue, né, doutora? Sim. Desde com a compatibilidade, né? Como eu falei, mesmo que seja um paciente conhecido, que a gente já saiba o tipo de sangue, por exemplo, meu paciente é A positivo. Toda vez que ele for tomar sangue, a gente repete de novo a tipagem dele, repete todos os exames de laboratório do paciente. Aí, como eu falei, eu repito de novo a tipagem da bolsa,
do doador. E ainda a gente faz um outro teste no laboratório que a gente chama de teste de compatibilidade ou prova cruzada, que nada mais é do que misturar o sangue do paciente com o sangue do doador da bolsa para ver se aquele sangue é compatível, se não tem reação nenhuma, tá? E é só assim que realmente a gente fala, esse sangue de fato serve para o meu paciente, tá? Só para até simplificar, porque o banco de sangue, ele não é simplesmente uma geladeira cheia de sangue que quando o paciente pede, ou o médico do paciente pede, você vai lá, abre a geladeira e pega e instala no paciente. Eu tenho que repetir todos esses testes e fazer essa mistura do sangue com o paciente, com o sangue do paciente, para garantir que é compatível. E aí é liberada a transfusão. Doutora, na reta final aqui mais algumas participações. O Antônio Grava da Praia Grande, ele quer saber o seguinte, além de estar ajudando o próximo, né? Existe algum outro benefício para a própria saúde, de renovar o sangue, de eliminar um pouco para o organismo também ali fazer essa reposição naturalmente? Ele quer saber se existe algum benefício para a própria saúde ali do organismo. Tá, essa é uma ótima pergunta. Eu vou resumir um pouquinho falando da nossa produção do sangue, que é normal em todo mundo, tá? O nosso sangue, normalmente, ele é produzido na medula óssea, que é o tutano do osso, tá? Principalmente aqui nesse osso da bacia. Não tem nada a ver com a medula óssea, na medula espinal, que é a coluna, tá? Onde passa nervo, essas coisas, tá? A medula óssea, que é o tutano do osso. Essa é a fábrica do sangue. Normalmente, todos nós, o sangue é produzido de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, eu estou ficando com anemia. A minha medula óssea recebe um estímulo para aumentar a produção do glóbulo vermelho, para eu reverter essa anemia, tá? Eu estou com uma infecção. A medula óssea recebe um estímulo, fala, eu preciso de glóbulos brancos para reverter e combater essa infecção. E assim por diante, tá? O que acontece na doação? Você doa uma quantidade, aí o teu organismo vai reconhecer que o teu glóbulo vermelho, principalmente, baixou um pouquinho. Sua medula vai ser estimulada a voltar a produzir. E vai, quando chegar no nível, vai parar ali, porque está estável. Então, a gente tem esse equilíbrio já do nosso organismo, tá? Aí tem alguns tabus, né? Fala, nossa, se eu doar sangue uma vez, eu vou ter que doar para o resto da vida. Não, você pode doar quando puder, quando quiser. Como eu falei, a nossa medula vai repor esse sangue. E por conta disso, dessa reposição, até que a gente tem os prazos para doação de sangue. Para doação de sangue, normalmente homens podem doar a cada 2 meses, no máximo 4 vezes ao ano. Porque nesses 2 meses ele tem o tempo de recuperar e voltar aquele valor para doação, para nova doação. E mulher pode doar a cada 3 meses, no máximo 3 vezes ao ano. Também para ter o tempo de recuperação, tá bom? Não é para afinar o sangue, não como eu falei, não precisa ficar dependente de doar sangue, se doar uma sangue, não é obrigatório doar para sempre, tá? E uma coisa até que eu acho bastante importante, né, a gente sempre ressaltar, principalmente aqui, o AC Camargo, ele é um câncer center, é um hospital oncológico, a gente tem uma maneira de tratar, né, tanto os nossos doadores quanto os nossos pacientes, de uma maneira a, primeiro, explicar, né? A gente é uma instituição de ensino também, né? Explicar, né? Isso eu acho super importante, né? O quanto que as pessoas sabem exatamente, né? E a gente está sempre de portas abertas para tirar as dúvidas e principalmente alguns tabus, né? Algumas crenças, às vezes, que as pessoas têm na doação, e realmente é um ato bastante seguro, né? Como a gente já falou aqui. Doutora, para a gente encerrar aqui, tem uma mensagem do Wagner, de São Vicente. Qual a validade do sangue após colhido, doado? Porque daí ele fica em refrigeração, não é isso? Sim. Super importante essa pergunta. Eu até vou falar o impacto disso.
justamente no nosso estoque, né? Porque a gente tem que trabalhar sempre com estoque de banco de sangue, para a gente sempre ter esse produto disponível para o paciente que vai receber um produto, né? Qualquer que seja. Não posso deixar faltar, né? Não posso deixar de tratar um paciente por falta de sangue. Porém, o sangue tem validade. E depois que o sangue é separado, como a gente já comentou aqui, cada produto é um armazenamento diferente e tem uma validade diferente. A começar pela parte vermelha, que é a hemácia ou glóbulos vermelhos, ela vai depender do produto que tem lá de anticoagulante, tal, conservante da bolsa, ela vai ser estocada em geladeira em torno de 35 a 42 dias, tá? Então, vamos arredondar para um mês. Hemácia, que é a parte vermelha do sangue, na geladeira. O plasma, que é a parte líquida do sangue, que tem proteínas, tem fator de coagulação, que ajuda a coagulação do sangue, ele é congelado. Então, ele pode ter uma validade um pouquinho maior. Pode ser de 1 ano a 2 anos, tá? Depende também das condições de congelamento. A plaqueta, que é uma coisa também que é super importante, principalmente aqui pra gente, que é um hospital do câncer, né? Como eu falei, né? Um câncer center. A plaqueta é a mais desnaturadora, porque a validade do produto é 5 dias. Então, eu não posso coletar muita plaqueta, porque em 5 dias, se eu não usar, ela vence, e aí ela tem que ser descartada. Ao mesmo tempo, como eu falei, eu não posso deixar faltar no nosso estoque. Por isso, então, que a gente sempre reforça, a doação de sangue tem que ser uma coisa constante, e sempre, tá? Porque a gente tem que ter a manutenção desse estoque, visando a garantia, né, de fornecimento de produto para o paciente e olhando a validade desse produto, né? E como eu falei, é desafiador você ter um produto que tem validade de 5 dias e manter um nível sempre constante de estoque, dependendo, lógico, da super doação aí, né, essa super iniciativa da doação voluntária do sangue pelos doadores. A Denise Corrochano está adorando saber que ela pode doar o ano inteiro, né? Que não é só uma vez. Então, durante o ano, 4 vezes, é isso, doutora? Para a mulher, 3 vezes. Para a mulher, 3 vezes. E para o homem, 4. 3 em 3 meses. Mulher, 3 em 3 meses. No máximo, 3 vezes ao ano, tá? A mulher é só guardar 3, 3, 3, tá? E o homem, 4, tá? 4 vezes ao ano, pode ser a cada 2 meses. Maravilha. Eu queria agradecer demais aqui a participação da doutora Marta Lemos, que ela é hematologista, né, coordenadora do serviço de hemoterapia e terapia celular do AC Camargo Cancer Center, hoje falando sobre essa campanha, né, o Junho Vermelho, sobre esse ato de amor, de solidariedade, que é doar sangue, importantíssimo mesmo, né, que hoje a gente saia daqui pensando que ali em 30, 40 minutos, com essa doação de sangue, com uma bolsinha que você enche, você pode ajudar, como a doutora disse no início da entrevista, tantas vidas, né? Ajudar a salvar tantas pessoas que estão passando e precisando, né? Doutora, brigadíssimo, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, coloco à disposição. Quem quiser entrar em contato conosco, o nosso site aqui do AC Camargo tem todas as informações e contatos se vocês quiserem tirar dúvidas a respeito da doação. Super agradeço essa ação que, como eu falei, mesmo não sendo da área da saúde, vocês podem tratar os pacientes. Doutora, brigadíssimo, bom final de semana. Bom final de semana a todos. Obrigada.